Olá, meus amigos, eu gostaria de pedir a vocês a atenção ao conteúdo deste vídeo que eu estou gravando, porque o motivo é muito especial e ele faz parte das nossas vidas e faz parte principalmente da vida dos mais necessitados. Primeiramente, eu quero contar a vocês duas histórias reais que eu presenciei, né, de maneira direta ou indireta, ainda na minha infância, quando nasci aqui no município de Andrelândia mesmo, né? Apesar de ter vivido boa parte do tempo fora, a minha infância foi aqui. Mas nesse período, eram outras épocas, era um mundo totalmente diferente do que se conhece hoje. E assim, algumas coisas que eu assisti quando era criança, e que eu vou contar duas histórias hoje, naquela época a criança é inocente, né? A gente não entendia a profundidade ou a gravidade daquelas situações que eu presenciei, que eu vivi, e que muitos de vocês, ao assistir esse vídeo, vai lembrar de algo similar. Primeiramente, eu me remoto aí aos meus 8 anos de idade, ou um pouco menos, em que eu estava na sala e as minhas tias estavam conversando. Uma delas, inclusive, eu vi ontem, e eu não toquei nesse assunto, mas já estava pensando em gravar esse vídeo. Ela estava lamentando demais não estar conseguindo ajudar uma pessoa. Obviamente, eu não vou citar no vídeo o nome de ninguém, nem dar pistas de quem são essas pessoas. Uma mulher que estava justamente com o seu filho pequeno, né, um bebezinho ainda, passando por uma necessidade assim bizarra, tenebrosa, algo assim que muitos vão assistir esse vídeo e vão falar que eu inventei essa história. Mas se vocês quiserem confirmar, eu tenho as pessoas que testemunharam esse fato e talvez outros piores ainda. Então era uma casa na zona rural. Naquele tempo não tinha... Olha, as pessoas envelheciam muito cedo, as pessoas não tinham muito recurso, não tinha assistência, praticamente nenhuma assistência, e a fome era presente na vida de muita gente. Muita gente. A maioria das pessoas vivia numa situação que hoje seria considerada pobreza, e a outra parte vivia em extrema miséria. Foi aí que as minhas tias estavam ali na sala contando que duas delas estavam tentando ajudar uma mulher que tinha uma criança pequena, e eles moravam numa casa na zona rural. Naquele tempo não tinha energia elétrica na zona rural, com lamparina, fogão a lenha, geralmente não tinha, banheiro não existia, banheiro realmente não existia nem com as pessoas que tinham condição melhor, tá? Então, o que essa mulher fazia? Essa mulher, ela não tinha leite. Por que não tinha leite? Ela mal conseguia se alimentar, não tinha alimento, ela não tinha como sair de perto das crianças, ela tinha problemas de saúde, e ali um bebezinho recém-nascido, né, digamos ali com alguns meses já, mas totalmente desnutrido, totalmente sem condições mínimas de sobreviver. E o que essa mulher fazia? Como ela não tinha leite, ela não tinha alimento, ela não tinha nada, ela dava para a criança, geralmente, água com açúcar, ou ela amassava a cana. Ela amassava a cana, fazia uma mistura de água com garapa e dava para essa criança mamar. Mas a falta de discernimento, a falta de conhecimento, a falta de força, a gente não pode julgar essa mulher. Ela não tinha, ela já nem funcionava mais o pensamento dela, porque ela também vivia na fome e na miséria. E aí ela dava a mamadeira para essa criança, com essa mistura de água com garapa, alguma coisa. A criança já totalmente sem força, além de ser uma criança de poucos meses, né? Totalmente sem força, a criança costumava derramar essa mistura de água com garapa no travesseiro, né? E ficava aquela situação ali, formiga, mosquito, uma coisa tenebrosa, gente, tenebrosa. E a minha tia foi até essa casa e testemunhou algo pior do que isso que eu estou contando. A mulher, sem forças ali na cozinha, muito doente e com muita fome, e achando que a criança já tinha morrido, e chorando e achando que a criança já tinha morrido. Aí a minha tia foi até o quarto e se deparou com a criança
chupando o travesseiro, porque estava molhado ainda com restinho de garapa, açúcar, alguma coisa, e ali tinha um pouquinho de caloria, um pouquinho de energia. A criança, no seu instinto de sobrevivência, estava apertando e tentando sugar do travesseiro o restinho que tinha de caloria de alguma coisa que pudesse garantir a sobrevivência. Essa imagem que eu não assisti, mas eu ouvi as pessoas conversando na sala e eu sei quem são essas pessoas, inclusive essa criança sobreviveu, né, mora aqui em Andrelândia, eu conheço, entendeu? Essas histórias nunca saíram da minha cabeça. Aí eu vou pular para uma outra história. Antigamente, não tão antigamente assim, né? Isso não é tão antigo, as pessoas, tinham muitas pessoas que não tinham assistência nenhuma, assim como eu disse na história anterior. E era muito comum ter pessoas aí de 50 anos, e 50 anos naquela época, dependendo das condições que a pessoa vivia, 50 anos a pessoa já tinha uma condição física de um idoso, entendeu? E aí era muito comum, e eu lembro de um senhor, inclusive ele ficou aqui no asilo muito tempo, ele já falecido, aqui no asilo de Andrelândia, e ele morava numa casinha sozinho. As casinhas eram muito simples, sabe? Eram de pau a pique, né? Ou feito de adobe que eles mesmos faziam lá. Os vizinhos ajudavam a construir a casa para fulano, para ciclano. As pessoas se ajudavam naquilo que podia, tá? E aí, o que esse senhor fazia? Ele saía e andava ali uns 4, 5 quilômetros mais ou menos e ficava numa casa de uma senhora, ficava encostado na parede do lado de fora. Ele ficava lá encostado na parede do lado de fora. Ele não cumprimentava, ele não falava nada, ele não pedia nada, ele não chegava assim, ô dona, me dá um prato de janta, me dá alguma coisa para eu comer, um café com leite e farinha, que era uma coisa muito comum eles comerem antigamente. Não, ele ficava só ali do lado da casa. Aí a senhora, depois de algum tempo, né, ela já sabia que ele estava ali, mas ela estava nos seus afazeres, ela passava lá, ô fulano, não preciso citar o nome, vá até ali a mata e traz um feixe de lenha para mim. Aí ele ia lá, na maior felicidade, trazia o feixe de lenha, colocava o feixe de lenha lá e voltava e encostava na parede do mesmo lugar. Aí passava um pouquinho, ela vinha com a caneca, com a mistura leite, farinha. A farinha é aquela farinha de moinho que as pessoas falam que é muito comum aqui na nossa região, até hoje inclusive. Leite, farinha e café, e dava para ele. Ele ficava de cócoras ali no canto da parede, comia, naquela satisfação, e ia embora para casa dormir. Ele não dormia com fome. E assim era quase todos os dias da semana. Essa cena que eu estou lhes contando, ela tem muito significado. Por quê? Olha como as coisas mudam. Esse homem, ele podia ser, ele não sabia falar direito, ele era extremamente humilde, ele não tinha família, a gente não sabe nem de que família que ele pertencia direito, mas ele tinha alguns critérios certos ou errados, mas, por exemplo, ele poderia chegar na casa da senhora, eu estou com fome, me dá uma caneca de café com leite e farinha, por favor. Não, ele não fazia isso. Ou ele poderia chegar lá e falar, já que com o feixe de lenha nas costas, porque aí já entregava o feixe de lenha e já ganhava o alimento. Não, ele não fazia isso também. Por quê? Ele sentia que se ele chegasse com o feixe de lenha lá, ele estaria afrontando a senhora. Olha, tá aqui o feixe de lenha, me dá o que eu quero comer. Ele não queria iniciar a negociação. Entendeu? Por humildade, por respeito, por regras próprias. Ele não chegava com o feixe de lenha, tá aqui o feixe de lenha, me dá comida. Ele nunca fez isso. Ele ficava parado. Se ela, por acaso, não pedisse para ele buscar a lenha, por exemplo, ela sempre pedia. Mas se ela não pedisse, ele iria embora. E no dia seguinte ele poderia voltar. Mas ele não pediria. Era assim que funcionava. Terceira história. Essa eu testemunhei também, muito. Também aqui do nosso município. As pessoas antigamente não trabalhavam 8 horas por dia. 4 horas antes do almoço, 4 horas depois do almoço. Talvez trabalhavam trabalhem uma hora a mais para poder tirar uma folga no sábado. Isso é comum hoje em dia, né? Hoje existe esse controle, essa fiscalização, pelo menos aqui na nossa região, salvo algumas exceções, né? Claro, as coisas funcionam bem a respeito do trabalho. No entanto, antigamente ocorria o seguinte, as pessoas
Pessoas de todos os tipos saíam de suas casas e iam trabalhar nas fazendas, nos sítios, né? Ou pelo menos para alguma outra pessoa que tivesse uma condição um pouquinho melhor. E até eu repito que essas pessoas que tinham uma condição um pouquinho melhor naquela época são consideradas pobres hoje, entende? Aí eles chegavam lá muito cedo, tomava café, trabalhava, almoçava ali com eles. E pelo fato de almoçar no trabalho, o salário era menor, tá? Essa regra era bem conhecida, as pessoas ganhavam dinheiro ali, eles trabalhavam a seco, né? E ganhavam um pouquinho mais. Quando falava a seco, ele tinha que levar comida, entendeu? Ah, a seco eu tô cobrando tanto. A seco é o meu dia tanto serviço. É assim que funcionava. Mas essas pessoas nunca era a seco. Eles levavam, eles iam sem nada, né? E eles comiam lá junto com as famílias, com as pessoas, com os proprietários ali. E tem um detalhe, lembra que eu comecei falando que as pessoas trabalhavam 8 horas por dia? Eles não. Mesmo que o dia de serviço ali fosse pouco dinheiro, eles entravam na noite trabalhando. Eles trabalhavam de manhã, de tarde, de noite, não paravam, trabalhavam até a noite. E às vezes, à noite ainda aproveitavam, por exemplo, se eles estavam trabalhando para capinar o milho ali do sítio, à noite eles não inventavam ainda de rapar curral, limpar, varrer quintal. Por que que eles não saíam daquele meio? Primeiro motivo, eles não tinham família. Aquilo ali era, por um momento, a família deles. E segundo, porque eles não queriam dormir sem comer. Porque se eles ficassem ali, ia esperar a hora da janta, ia jantar também, ia para casa de barriga cheia. Dormir sem comer é uma coisa que todo mundo se preocupa. Essas histórias, chega de história por hoje, que eu estou lhes contando, histórias reais, histórias que muitos vivenciaram também aqui, viveram ou testemunharam fatos assim, mas essas situações existem ainda hoje? Existem. Não dessa maneira que eu estou contando. Sabe por que que a gente não vê essas coisas hoje em dia mais? Porque a gente está muito confortável atrás de uma tela de celular fazendo pedido de comida no iFood, por exemplo. Inclusive eu estou aqui na frente do celular gravando um vídeo. Enquanto isso, tantas outras coisas ruins estão acontecendo com idosos, com crianças, né? Ah, mas você está fazendo um apelo, Geraldo, mas tem muita gente que não trabalha, nós sabemos disso, nós sabemos, né? Nós sabemos que tem muitas pessoas que não trabalham por opção, mas isso não vem ao caso, não vem ao caso, isso não é um problema nosso, porque por trás de um pai que você chama de vagabundo, que não merece ganhar nada, existe uma esposa e uma criança. Então, comece pensando por aí. Ou talvez um avô idoso também. Sempre tem alguém precisando de uma mão solidária. Sempre tem. Sempre tem alguém precisando, tá? Nem sempre é por pobreza financeira. Existem diversas situações, tá? É muito fácil, é muito simples, né? Pra gente, ali enquanto faz um pedido no iFood, aqui em Andrelândia não tem, mas eu estou usando isso aqui como metáfora, né? Fazer um pedido ali, é muito fácil a gente fazer um pedido, né? Enquanto tem uma outra pessoa que nem um saco de arroz tem em casa, entendeu? Nem arroz ele tem para ele preparar. Porque nós temos, né, as coisas melhoraram bastante, nós temos, muita gente tem, não é todo mundo, muita gente tem a facilidade de não ter que cozinhar em casa, de comer sempre fora, ou de pedir comida. Tá bom, mas tem muita gente que não tem nem o modo, como eles dizem, o modo para preparar o alimento em casa, tá? E é por isso, e com essa preocupação, que pessoas se unem, tá? Grupos se unem, assim como o projeto Mãos Solidárias, do qual eu venho falar neste vídeo aqui. Se você chegou até esse ponto do vídeo, tá? Eu quero aproveitar para dizer para vocês que o projeto Mãos Solidárias, que surgiu há pouco tempo, né? O que alavancou o projeto Mãos Solidárias foi a questão da pandemia, com a preocupação em que as pessoas viessem a passar muita dificuldade, e de fato aconteceu, devido à pandemia, né? Nós ainda estamos vivendo, nós ainda estamos na pandemia, né? E
O projeto começou ali com 3, 4 pessoas e hoje tem aí em torno de 40 membros, tá? É um projeto consolidado, confiável e de que já arrecadou toneladas de alimento e já entregou para as pessoas que realmente precisam. E o projeto Mãos Solidárias realizará no dia 7 de setembro, tá? Uma live para a qual você pode comprar o ingresso para participar, tá? Você pode comprar um ingresso que custa R$5 apenas. Mas olha, mas a live precisa de ingresso? Não. O ingresso é um ingresso simbólico de R$5 para você participar dos sorteios e, claro, e ajudar o grupo a ajudar as pessoas que mais necessitam, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato com um dos membros, qualquer um dos membros. Eu vou deixar aí a lista de todos os membros, separado por bairro e tudo mais. Você vai procurar esse membro e vai pegar então o seu convite, o seu ingresso de R$5. E aí você vai ver todas as informações, como é que vai ser essa live, tá? Ela vai ser realizada lá no salão paroquial, tá? Mas, obviamente, né, tem toda uma preparação que nós vamos ajudar a anunciar, né, aqui na Revista Imagem também. Lembrando que a transmissão também vai ser feita através da Revista Imagem. Lembre-se, a Revista Imagem apenas está emprestando o canal aqui, emprestando a página para o Mãos Solidárias, tá? A organização é 100% feita por essa equipe, né, de pessoas de bom coração que levantaram essa bandeira em ajudar o próximo. Então está feito aqui o meu convite. Desculpe por estender aquelas histórias, mas eu queria contar isso para que você aquecesse um pouco o seu coração e soubesse que existe um mundo muito além de uma tela de celular. Uma live vai ser pelo celular, mas o que vai acontecer com o resultado dessa live, lá do outro lado, vai ser que muitas pessoas vão deixar de dormir com fome. Pense nisso, participe. Está feito aqui a minha mensagem e eu espero que todos vocês possam sentir no coração de participar dessa grande ação, tá? Compre o seu ingresso e participe no dia 7 de setembro de 2021 da grande live, o show de prêmios do projeto Mãos Solidárias. Obrigado.